Tudo que pedirem, crendo que receberam, receberão. Esse foi um aprendizado que eu tive, né, ao longo do tempo, assistindo as palestras do professor Hélio Couto. E eu gostaria de comentar, porque, assim, eu acho que é muito importante a gente entender realmente o que isso significa e de fato, né, compreender o que é você ter não simplesmente fé, né, mas você confiar, né, você saber que aquilo vai realmente acontecer, né, aquilo que é necessário. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente começa, ao longo da nossa trajetória, a gente começa a querer colocar situações, a gente começa a querer que as coisas aconteçam da forma que a gente deseja, né? E muitas vezes a gente não entende que existe um fluxo que precisa ser seguido. Então, justamente é sobre esse fluxo também que eu gostaria de falar, porque assim, foi uma coisa que eu percebi, né? Foi uma coisa que eu percebi que é algo natural. É como se fosse assim um movimento que a nossa vida segue e que a gente basicamente é dirigido em torno desse movimento, né? E quando a gente faz algum esforço para que a gente saia desse caminho, desse movimento, aí a gente começa a bater de frente com a vontade do todo, né? Aquele caminho que ele na realidade é o que precisa ser seguido, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela questão do ego. Então a gente às vezes não enxerga que a gente está tomando decisões pelo ego, a gente não enxerga que a gente está seguindo caminhos que não deveriam ser seguidos. E aí as coisas começam a dar errado. Quando você entra no fluxo, né, no fluxo do universo, quando você entra no fluxo para que as coisas aconteçam, né, daquilo que deveria realmente ser seguido, aí as coisas passam a acontecer, a fluir de uma forma muito mais assim natural. Você passa a perceber que simplesmente as coisas acontecem, né? Então assim é algo que eu acho que é importante a gente falar. E quando o professor Hélio ele comenta a frase de Jesus, né, que ele fala, né, que Jesus ele afirmou, fez essa afirmação: tudo que pedirem, crendo que receberam, receberão. Né? Você tem que acreditar primeiro que você já recebeu e aí então no futuro você vai receber. Eu acho que assim, muita gente chega até o trabalho do Hélio por uma questão de busca de prosperidade, sabe? Porque quer resolver realmente problemas que tem na vida. Enfim, eu cheguei até o trabalho do Hélio porque uma pessoa comentou comigo, né? E eu até acho que eu já comentei aqui, uma pessoa comentou comigo sobre a questão dos vídeos dele, né, de expansão de consciência e tal, e já era uma coisa que eu já estava estudando, né, sobre essa questão de espiritualidade e tudo mais, então isso veio até mim. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei assim, focada em procurar soluções para a prosperidade em específico, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre esse tema, por quê? Porque realmente é algo que atrapalha a grande maioria das pessoas, né? É essa questão da prosperidade, né? De não saber como chegar até essa prosperidade, de não saber como conquistar essas coisas materiais. E por que eu falo isso? Todos os meus objetivos pessoais, profissionais, que eu coloquei desde quando eu comecei a fazer o acompanhamento dos vídeos do professor, e também esse trabalho da ressonância, comigo começou a funcionar, então as coisas simplesmente passaram a acontecer, né? E assim, o que acontece? É muito simples, é simplesmente você, como eu falei, você precisa seguir o fluxo e você precisa primeiro entender o que é a vontade do todo. Então você precisa ter essa compreensão. O que isso implica? Isso implica em você deixar de lado todas as suas crenças. Por isso que é tão importante a gente rever tudo, né? Por isso que o professor ele fala lá que é importante você assistir todas as palestras e ler o livro antes de você começar a fazer o uso da ferramenta, porque na verdade senão não vai funcionar, porque se você não deixa as suas crenças de lado, não funciona.
Então, essa questão das crenças, né, eu acho que, assim, é um grande divisor de águas. Então, quando a gente fala em crenças, né, a gente pode pensar, por exemplo, na questão assim, vamos supor, você sempre foi uma pessoa que teve uma percepção distorcida do que a riqueza ela traz. Então, você é uma pessoa que tem dificuldade para atrair riqueza porque você acha que ser rico é ruim, você acha que aquela pessoa que é rica, ela faz maldade, ou enfim, ela explora, então você não vai conseguir ser rico. E mesmo que não seja o seu objetivo ser rico, vamos supor, você tem um trabalho e você é um vendedor, e aí você precisa vender e atingir suas metas. E aí se você começa a colocar pressão para você atingir suas metas, porque você tem que pagar suas contas, porque isso, porque aquilo, não vai. Então assim, é muito simples. É simplesmente acreditar, fazer sua parte, fazer o melhor que você pode, né? Isso parece uma coisa extremamente clichê, né? Parece aqueles discursos daqueles treinamentos que a gente vai e que o pessoal fala coisa que é óbvia, mas assim, é algo realmente que funciona. Então assim, não colocar pressão em nenhum sentido, nem de sentimento, nem de pensamento, de nada. Simplesmente fazer a sua parte e esperar o resultado, né? E sempre buscar melhorar. É isso que eu particularmente tenho feito, eu tenho visto bastante resultado. Até assim na questão de crença e também nessa questão de trabalho, né? Eu trabalho, eu lido com pessoas e também faço a parte de vendas. Então assim, às vezes eu percebo isso. Se você fica muito em cima da pessoa, não funciona. Entendeu? Então assim, você tem que fazer aquilo, sabe assim, fazer o melhor para a pessoa, simplesmente isso. E se ela vai fazer ou não, tudo bem. E se ela não fizer, tudo bem. E se fizer, tudo bem. Então assim, só que eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade, porque às vezes esse apego, essa questão de que não, eu preciso, só que isso atrapalha completamente, isso está explicado, né? Em todas as palestras aí que tem do professor Hélio pela internet. Então, é algo que realmente a gente precisa modificar. Então, tudo que pedirem crendo que receberam, receberão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu simplesmente tenho que confiar, né? Eu tenho que saber exatamente aquilo que eu quero, porque para começar aí já entra um grande problema. A maioria das pessoas não sabe o que quer. Então, assim, não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero, não sei o que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Se você não sabe o que você quer, então dificilmente as coisas vão acontecer. Então primeiro você precisa saber o que você quer. Aí depois você souber o que você quer, né? Isso é o que o pessoal do coaching faz, né? Te ajuda a definir aí as metas para você chegar nos objetivos e aí as metas para você chegar naquilo que você quer. Então, isso é uma questão básica, né? É saber exatamente o que você quer. E que leva às vezes tempo também, porque antes disso tudo a gente não se conhece, né? A gente não sabe realmente quem a gente é. Até a gente começar a fazer esse processo de autoconhecimento, de assim, interiorização, aprendizado, isso leva tempo. E eu acho que muitas vezes as pessoas elas não querem esperar esse tempo, né? Não querem enfrentar isso primeiro, né? Olhar para si e dizer assim, nossa, mas espera aí, eu sou uma pessoa extremamente arrogante, ou então eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Eu tô agindo errado aqui. Enfim, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Assim, da gente olhar pra gente e falar assim, poxa, realmente, eu tenho que melhorar isso. E tudo que a gente vê à nossa volta é reflexo daquilo que a gente é e daquilo que a gente precisa melhorar, né? Tudo que tá ao nosso redor. Esses dias eu vi uma palestra de uma professora falando assim, né? Que se você quer ensinar que ela ensina oratória, né, para os alunos dela lá do curso. E aí ela falou assim, gente, para começar, a pessoa que vai aprender oratória, ela vai primeiro organizar o guarda-roupa dela. Aí eu dei risada, né, porque eu pensei assim, caraca, eu nunca vou ser boa de oratória então, porque meu guarda-roupa tá uma bagunça. E aí eu parei para pensar, né, porque ela falou assim, se a pessoa não consegue organizar o guarda-roupa, o próprio guarda-roupa dela, que dirá organizar as ideias para poder passar para as outras. Então, assim, realmente,
é algo que, assim, a gente não repara, né? Não percebe que no nosso dia a dia as situações e as coisas, elas estão dispostas e elas acontecem de uma forma para que a gente tenha um aprendizado. É justamente isso. Então é isso que a gente precisa estar atento, observar, ver qual é o aprendizado e aí aplicar. E essa parte do tudo que pedirem crendo que receberem ou receberão é uma consequência se você fizer o processo correto. É uma consequência, porque você está observando, você está se conhecendo, você está eliminando crenças aos poucos, porque não é do dia para a noite. E aí, com o tempo, as coisas começam a acontecer, né? E tudo que precisa é ter um pouco de paciência e também confiar, né? Que as coisas vão dar certo. Não tem como dar errado, porque o todo, enfim, sabe daquilo que a gente precisa. A gente é que às vezes acha que a gente tem que estar no controle. E não, deixa o controle para o todo. É ele que vai aí nos guiar, né, nesse processo, nesse caminho, nesse fluxo, né, como eu falei. A gente tem que deixar seguir o fluxo, né, e não o nosso ego. Tá bom? Comentem aí o que vocês acham sobre essas ideias e vamos compartilhar, tá bom? Um abraço!